Nós já vimos isso aqui mais de uma vez, gente. Mas eu vou explicar por que Deus me incomodou a falar disso mais uma vez nessa noite, já no início, final de tarde de domingo. Livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 14. Nós vamos ler o que nós não lemos a semana todinha. De 23 até o 31. Um monte de versículo hoje. Mateus 14, versículos 23 até o 31. Se você não trouxe Bíblia, nem aplicativo, nem telefone, nem tablet, nem nada, você veio para cá sem nada, só com as pernas mesmo, aí você pode acompanhar na projeção a leitura bíblica, tá? Que vai ser exatamente o que nós vamos ler aqui. Mateus capítulo 14, versículos 23 até o 31. Quem achou, diga amém. Diz assim a palavra de Deus. E despedida a multidão, subiu Jesus, no caso, ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo, tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro, e disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo, Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe, homem de pouca fé, por que duvidastes? Coloca a tua mão no teu coração, Pai, essa é a tua palavra que é viva, essa palavra que subsiste ao tempo. Passarão céus e terra, mas as tuas palavras nunca irão passar. Essa palavra nos sustenta, nos alimenta e nos fortalece. Eu te peço, Deus, fala conosco nessa noite, de maneira poderosa. Responde orações, que a tua palavra possa nos sustentar e nos alimentar na nossa fé e na nossa vida contigo. Nós repreendemos em nome de Jesus tudo que não vem de ti, que tente nos roubar, que tente nos prejudicar, não permitindo que nós venhamos receber o que o Senhor tem para nós nessa noite, nesse dia. Cumpre os teus propósitos e através de tudo aqui nessa noite, dá glória ao teu santo e bendito nome, em nome de Jesus. Amém. Amém? Pode sentar no seu lugar. Queridos, eu vou novamente tornar a falar sobre isso. Nós falamos certa vez, eu não lembro se uma vez ou mais de uma vez, eu não recordo. Mas eu senti no coração de falar novamente acerca disso que nós vamos falar hoje, porque é impressionante o número de pessoas que chegaram até a gente ao longo dessas 2 últimas semanas, pessoas que compartilharam acerca de dificuldades que têm vivido, dificuldades em todos os sentidos que você possa imaginar. Pessoas que estão passando por conflitos familiares, pessoas que estão passando por conflitos espirituais, pessoas que estão passando por conflitos profissionais, financeiros, gente com problema em tudo que é a área da vida. E algumas delas, por incrível que pareça, a impressão que dá é que elas quase que se acostumaram com aquilo que vivem. Parece que elas estão meio que acostumadas às coisas melhorarem temporariamente e depois piorarem. Parece que elas estão acostumadas às situações melhorarem por um tempo e depois tudo começa a ficar novamente bem difícil, bem complicado. Gente como se acostumasse a viver em dificuldades. Eu não estou dizendo para você que a gente não vai ter nenhum problema na vida, não. Só que os problemas que surgem são para serem resolvidos, amém? E quando Deus se coloca à disposição para nos ajudar a resolver o que quer que seja, Ele coloca um ponto final e uma solução. Então não há motivo da gente ficar vivendo e revivendo as mesmas coisas como se elas fossem impossíveis de serem solucionadas. Quando Deus coloca a sua mão para trazer uma solução, quando Deus coloca a sua mão para trazer uma resposta, Ele opera e tudo encontra o seu devido lugar, porque é assim que Deus age. E eu quero compartilhar dentro da palavra de Deus sobre isso, para que de alguma forma a gente seja direcionado e orientado ao que fazer. Porque em nenhum momento você é convidado por Jesus Cristo
a se acostumar com qualquer dificuldade de vida, a se acostumar com qualquer tribulação. Você é convidado por Jesus a resistir ao seu inimigo, a batalhar, a lutar e a ter vitórias. Outras lutas vêm e você as vence, e outras lutas vêm e você as vence, e a nossa vida vai ser assim até o dia que Jesus voltar, mas nenhuma situação de adversidade vai conseguir abalar a nossa fé e nos destruir, porque em Deus nós podemos todas as coisas. Quem crê nisso, diga amém. E para isso eu quero usar essa passagem aqui de Paulo, que nós já falamos algumas vezes, que envolve a figura do Senhor Jesus Cristo, aquele que opera milagres, aquele que opera sinais, ainda hoje. Jesus ainda hoje opera milagres. Jesus ainda hoje opera sinais. E Jesus ainda hoje opera maravilhas. Isso me dá, assim, uma alegria muito grande no coração, porque eu consigo ver que nada nesse mundo está perdido se Jesus está com a gente. Amém? A gente vê uma situação de Jesus que operou um milagre bem conhecido nessa região de Betsaida. Ele operou um milagre da multiplicação. Tinham muitas pessoas ouvindo Jesus, muitas pessoas ouvindo a palavra dele, porque as pessoas seguiam Jesus não só para ver os milagres. Claro que os milagres acabavam de alguma forma atiçando a curiosidade das pessoas. Só que quando o pessoal estava perto de Jesus, eles tinham prazer em ouvir Jesus, porque Jesus trazia palavras de novidade de vida, coisa que era muito incomum para as pessoas ouvirem. E nesse dia em especial, se aglomerou uma multidão muito grande, e era muita gente ouvindo Jesus, e não estavam ouvindo Jesus só um dia, eles estavam há dias ouvindo Jesus. E teve uma hora que Jesus teve misericórdia deles. Esse povo deve estar cansado, deve estar com fome. Jesus pensa na gente, graças a Deus, gente. Foi uma coisa que dói. Fome não é bom. Ele olhou o povo e falou: nossa, gente, eu estou com misericórdia desse povo. Não tem nada para a gente oferecer para eles comerem. Gente, não era um auditório como esse, não. Era um campo aberto com muita gente. Ele falou: não tem nada que a gente possa ter para oferecer para essas pessoas. Acho que os discípulos pensaram: bom, tá difícil, não tem delivery para cá. Não entrega um quentinho, não tem nem dinheiro para comprar. Aí alguém falou: Jesus, olha, tem um menino aí que tem o quê? Vocês lembram? Ele tinha o quê, o menino? Quantos pães? Quantos peixes? Para uma multidão de gente. Jesus falou: gente, 5 pães e 2 peixes é tudo o que a gente precisa para operar uma grande coisa. Jesus não precisa de grandes coisas para operar milagre, só precisa de alguém que creia e tenha fé. Mais nada. Se você crê e tem fé, 5 pães e 2 peixes são mais do que o suficiente para uma grande coisa acontecer aqui. Traz para mim os 5 pães, traz os 2 peixes. Levaram, ele orou, consagrou, ele tinha um hábito de orar e consagrar. Crie o hábito de orar antes de você comer qualquer coisa. Tem gente que lembra depois que engoliu. Ora com a mão na barriga. Pai, abençoa que já entrou, pai. Já foi. Tem um hábito de orar, agradecer a Deus pelo alimento. Ele abençoou. Gente, eu já vi isso acontecer, de você orar por alguma coisa que era em menor quantidade, para um número de pessoas maior, e a comida render. Alguém já viu isso também? Eu já vi. Uma vez a gente fez uma vigília, teve um café da manhã de vigília para um monte de crente. Deus que crente come muito, gente. Aí tinha umas coisas lá, eu falei: Jesus, isso aqui não é muito não para esse povo todo. Eu falei: pai, coloca a tua mão, Senhor. Multiplica. E sobrou. Eu comi de novo. Sobrou. Sobrou foi mesmo. Ele pegou, orou, consagrou, abençoou, começou a partir o pão, começou a partir o pão, começou a partir o pão, e o pão não acabava mais, e o pão não acabava mais, e começou a tirar pedaços de peixe para poder separar, e começou a tirar. Gente, o pão não acabava mais. Ele mandou separar as pessoas em grupos para poder servir as pessoas, e esse pão não acabava mais, esse peixe não acabava mais. Todo mundo comeu, que abriu o zíper da calça. Tem gente que faz isso, né? Ai, meu Deus, eu comi demais. Tem pudim. Oi? Rápido a pessoa acorda, né? O pessoal comeu, que sobrou pão e sobrou peixe. Diga graças a Deus. Só Jesus para pegar de 5 pães e 2 peixes para alimentar uma multidão, gente. Ele só precisa de fé e alguém que creia. O resto ele faz.
E todo mundo foi alimentado. E quando aquele momento acabou, eles tinham que sair dali para poder continuar a seguir viagem. Ele falou para os discípulos, gente, olha, desçam para o barco que logo mais eu vou, porque agora eu vou me retirar para orar. Jesus orava e não pouco. Segredo de vitória, gente, é oração. Segredo de resposta é oração. Jesus orava e não orava pouco. E a gente não ora porque a gente simplesmente quer, porque nem sempre a gente quer orar. Orar é um desafio para nós. Orar é algo que vai contra a nossa natureza, porque a gente não está acostumado a parar a nossa vida, a parar o andamento do nosso dia para se enclausurar em um lugar e começar a orar e a falar com Deus. A gente fica agoniado, sim ou não? Você fica inquieto, fica agoniado, olha para o relógio, pega o celular. Às vezes orar é um desafio maior do que a gente imagina, mas olha, orar, gente, não é porque a gente quer, a gente ora porque a gente precisa. Oração tem resposta, oração move a mão de Deus, oração, Deus opera milagres. Quem crê nisso, diga amém. Jesus orava e sem parar. Ele se retirou e falou, gente, desçam para o barco, vão indo, que eu vou parar, eu vou me retirar e eu quero orar. E ele subiu para o monte e ele foi orar. Estava lá no monte orando, falando com Deus. E isso foi até um determinado horário. Ele desceu para ir ter com os discípulos. Nisso que ele desceu para falar com os discípulos, aconteceu o que todo mundo sabe. Quando ele desceu, que ele procurou o barco estava longe, porque o vento era contrário e levou o barco para longe. E olha, os discípulos deviam estar bem cansados, porque eles deitaram no barco e foram embora, o vento foi levando e ninguém sequer acordou para nada. Meu irmão, isso, assim, eu fico muito intrigado com isso, porque é sono muito pesado dentro de um barco. Eu tenho pavor de barco. Eu não consigo nem dormir dentro de barco, gente. Eu não gosto nem de viajar de barco. Eu não conseguiria dormir dentro de um barco. E as pessoas caíram num sono pesado, que o barco foi levado embora pelas ondas. Aí Jesus chegou na margem, que ele olhou e falou, nossa, o barco foi para longe. E olha, o barco foi literalmente para longe. Você vai já saber o quanto que longe foi, que as pessoas imaginam que o barco foi a 5 passinhos dali. Não, gente. O barco foi para longe. Foi-se embora. Ele olhou e, como sempre, Jesus não vê problema. Jesus sempre vê solução. A gente que vê dificuldade, a gente que chora, a gente que desespera, Jesus não tem essas coisas não. O barco está longe? Simples, eu vou até o barco. Como? Simples, eu vou andando sobre a água. Prático, gente, Jesus é muito prático. Ah, o barco está longe. Pois é, poxa, eu vou até lá. Levantou as vestes e foi embora andando sobre as águas. Como Jesus é prático. Jesus encontra soluções para os nossos problemas. A gente vê só problema, 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 problema e se esquece de agradecer a quem vê a solução. Enquanto você apresenta o problema, Jesus já sabe como operar e o que fazer para resolver isso aí. Então, quando você orar apresentando qualquer problema para Deus, já ore também agradecendo, porque Jesus sabe qual a solução para todos os nossos problemas. Jesus não vê problema, Jesus vê solução e graças a Deus por isso. Ele olhou e falou, bom, está lá longe o barco, eu vou andando até lá. Ele foi embora, gente, andando sobre as águas. Jesus andou sobre as águas. Eu lembro quando eu era criança, eu experimentei algumas vezes isso. Eu preciso falar que nenhuma funcionou? Não, né? Isso aconteceu na 4ª vigília. Os judeus tinham algumas vigílias que eles paravam para orar e buscar a Deus durante a noite. A 4ª vigília era a partir das 3h30 da manhã. Minha gente, eu já não dormia num barco. De madrugada, pior. Alguém tem essa desconfiança com o mar como eu tenho? Eu não confio muito no mar, assim. Meus pais falam, nossa, eu estou com saudade de viajar de barco. 8 dias, eu falei, Deus que me livre. 8 dias dentro de um barco. Ia funcionar para emagrecer, porque tudo que eu comia eu ia vomitar. Porque aquela coisa de ficar em barco, gente, não dá para mim. Não funciona para mim. O barco foi para longe. Ele foi de madrugada, andando sobre as águas, uma distância de quanto que está aqui? Gente, 7 quilômetros é muita coisa. Qual é a extensão da litorânea, hein? Do começo até o finalzinho. Não, se decidam, peraí. Entre 6 e 40.
6. 6. Dos pescadores até... Não, gente. É porque ele anda isso, ele quer dizer que ele anda 20 quilômetros. Não, ó, eu acho que não, porque quando eu vou e venho dá 12. 12,5, 13, 6. Ó, 6 quilômetros ali, Toranha toda. Jesus andou ali, Toranha toda, mais 1 quilômetro. De boa, sobre a água. Deixa eu te usar para a cura. Gente, que coisa, isso é o máximo, né? A coragem de Jesus, a autoridade de Jesus. No meio do caminho, alguém deve ter acordado à noite dentro do barco, porque sempre tem alguém que acorda durante a noite para fazer alguma coisa, sabe-se o quê. Alguém acordou no meio do caminho que Jesus estava trilhando. Gente, a minha cabeça roda nas coisas da Bíblia. Acho que eu penso demais, esse é o problema. Eu imagino alguém acordando. Ei, minha gente, acorda. O que foi? Ei, meu. Tem alguém vindo ali. Como? Andando. É um fantasma. Meu irmão começou uma gritaria. É um fantasma. Digamos que fosse um Jesus bem maranhense. Acho que ele olhou de longe. Não, meu irmão, não. Esse povo aí anda comigo, me acompanha, ainda tem medo de fantasma. É um fantasma! Todo mundo gritando, devia ter uns querendo pular na água para ir embora. Gente medrosa, que nem eu. Gente medrosa. É fantasma! É fantasma! Jesus, ei! Se acalma, gente! Que sou eu! Sou Jesus, eu que estou aqui andando sobre a água. Todo mundo, O que tu acha? Tu acha que é ele? Será que isso não é uma emboscada? Aonde? Ali. Aí Pedro, que era o mais desprendido. Jesus! Jesus, oi! Se é o senhor mesmo. Estou de olho. Eu quero ir até onde o senhor está. Ninguém falou isso, só Pedro. Jesus falou, pois vem. Você consegue entender? Jesus falou, pois vem. Coloca a tua fé para funcionar e vem. Coloca a tua fé para funcionar, para você ver o que pode acontecer. Coloca a tua fé para funcionar, que você tem condição de dar sobra. Coloca a tua fé para funcionar, que você vai ver cada milagre impressionante na sua vida. Coloca a sua fé para funcionar, que você vai ver o que eu posso fazer através de você. Coloca a sua fé para funcionar, para você conseguir enxergar que para mim não tem nada que seja impossível. Você quer andar sobre a água? Pois vem, coloca a tua fé para funcionar, coloca o pé na água e vem embora. Meu irmão que está aqui nesse fim de tarde domingo, coloque a sua fé para funcionar e você vai ver o que Jesus é capaz de fazer por você e através de você. Não precisa muita coisa, só isso. Só isso. Coloca a tua fé à prova, coloca a tua fé para funcionar, que você vai ver o que ele pode fazer, o que ele tem para fazer. Pedro falou, Jesus, se é o Senhor, eu quero ir até aí. Pois vem, Pedro. Pois eu vou mesmo. Ele colocou o pé para fora do barco, pisou. Afundar não afundei. Colocou o outro, ficou em pé. Eu imagino, gente, a cara de Pedro de susto, né? Nossa, eu estou andando sobre as águas. E vocês não. Foi-se embora para encontrar com o mestre dele. Eu não sei a que distância. De repente ele andou 1 quilômetro, andou 2, andou 3. Não sei quanto ele andou. Eu sei que ele andou um pouco. Só que ele começou a andar e todo mundo sabe que ele começou a prestar atenção no vento. Eu faria a mesma coisa. Já pensou? 3h30 da manhã, você em cima do mar? Eu não quero nem imaginar, Deus me livre. O vento batendo, ele começou a olhar o vento e a água. Cada passo ele ia para baixo, cada passo ele ia para baixo, cada passo ele ia para baixo, tentando insistir, tentando persistir, querendo não dar o braço a torcer, até que ele viu que não tinha mais condições. Eu digo para você, não fique dando murro em ponta de faca. Quando você perceber que não depende de você, chama logo por Jesus, que a coisa logo é resolvida. Ele percebeu e falou, bom, Jesus,
Eu estou afundando, Jesus, eu estou afogando, Jesus, me socorre. Jesus correu, pegou ele pelo braço, levantou e falou o quê? Oh, o que você temeu? Poxa, tua fé foi tão legal. Em outras palavras, presta atenção. Poxa, Pedro, tu começou tão bem. Poxa, Pedro, num barco cheio de gente, eu nunca vi ninguém pregar sobre isso, né? As pessoas pregam só que ele perdeu fé, as pessoas pregam que ele desviou o olhar de Jesus, as pessoas pregam que ele vacilou, as pessoas pregam que ele prestou atenção em tudo menos em Jesus, mas ninguém prega que daquele barco todinho, só ele teve coragem de colocar o pé para fora e andar. Ninguém prega que daquele barco todinho, só ele teve a coragem de desafiar e colocar a fé dele à prova. Quer saber? Eu vou e quero ver o que vai acontecer comigo depois dessa ordem de Jesus Cristo. Ninguém chega e fala, nossa, Pedro é uma pessoa de se tirar o chapéu, porque ninguém teve ousadia e fé como Pedro teve. Só que ninguém fala disso, porque do jeito que ele começou, ele não terminou. E geralmente o que as pessoas guardam na sua mente e nas suas recordações é como acaba, não como começa. Você pode começar espetacularmente bem, sendo o melhor de tudo, sendo o mais esforçado em tudo, sendo aquele que consegue ter resultado em tudo, mas quando você acaba mal, ninguém é capaz de lembrar como você começou. É verdade ou não o que eu estou falando? Você pode começar bem, no meio do caminho você ficou triste por alguma coisa, você ficou preocupado por alguma coisa, você está desgastado ou desanimado com alguma coisa. As pessoas só vão chamar você de quê? Poxa, fulano é muito desanimado, fulano é muito fraco, fulano é muito assim entristecido, mas ninguém lembra que tudo começou com o teu entusiasmo, ninguém lembra que tudo começou com a tua disposição. As pessoas só lembram de como as coisas acabam. Como diz no livro de Eclesiastes 7:8, a primeira parte diz assim: melhor é o fim das coisas do que o início delas, ou o princípio delas. Melhor é o fim do que o princípio, porque no fim é que a gente vai ter caracterizado, é que a gente vai ser taxado pelas pessoas. Ninguém é taxado por como começa, todo mundo só é taxado por como termina aquilo que começa. Quem concorda comigo, diga amém. Isso é ruim para a gente, porque, meus irmãos, nós estamos em, quanto é hoje? 10 de setembro. Falta pouco demais para o fim do ano, gente. Vai acabar de pagar as coisas que você comprou de presente no cartão, dividiu em 10 vezes, acaba em outubro agora. Lá vai comprar os presentes tudo de novo para os outros. Eu vou dar só caneta e chaveiro. Cansei de comprar coisa cara. O ano foi assim, gente, né? Aí geralmente quando é fim de ano, quando não está acabando, é o momento das promessas. Ah, mas esse ano que vai entrar, meu Deus. Oh, Pai. Esse ano, 2017, vai ser o ano da mudança. 18, né? Estamos em 18 já? Não, eu digo do ano passado para esse ano. Quando foi o final de 2016, 2017 vai ser o ano da conquista. 2017 vai ser o ano que eu vou ter experiências com Deus. 2017 vai ser o meu ano fitness. Eu não vou nem perguntar. Aí, o ano começa nas primeiras semanas de janeiro, ó. As academias não tem uma esteira vazia. Não é verdade? O ano começa, se anda na litorânea de lado. Porque é toda São Luís fazendo caminhada. O ano começa, os cultos é tudo cheio. O povo, amém, 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 oh glória. O ano vai passando, as pessoas não terminam o que começam.
Ah, eu não fui hoje, eu até comecei, mas eu não fui hoje porque aconteceu não sei o que, eu não consegui aparecer. Ah, também não vou conseguir vir semana que vem. Ah, não vai dar certo não sei o que. Ah, depois eu vou mudar de horário. Ah, porque agora surgiu não sei o que. E começam desculpas, 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 e a gente está com um monte de coisa pendente que a gente começou em janeiro e parou no meio do caminho e está setembro e não acabou um monte de coisa. Vai acabar o ano, vai fazer um balanço e vai um monte de coisa que você não conseguiu acabar. Eu estou falando a verdade ou não? Um monte de coisa que você se garantiu, se prometeu que você ia alcançar na sua vida com você mesmo, na sua vida familiar, na sua vida espiritual. Só que você para e olha, estamos em setembro, e aí? Faz o balanço, coloca no papel, tudo que você colocou como alvo, alcançou o quê? De 10 coisas, 2. Falta só 8. Tem que correr contra o tempo. Porque o ano está acabando. Isso é o nosso mal. A gente começa muita coisa, mas não conclui muita coisa também. E fica esperando respostas de Deus, e fica esperando bênçãos de Deus, e fica esperando confirmações de Deus, e fica esperando milagres de Deus. Como é que Deus vai fazer alguma coisa pela metade? Quando Deus começa, Deus termina, mas Ele só conclui o que você tem que concluir primeiro. E se você para no meio do caminho, Deus não vai acabar a obra dele, vai ficar o tempo todo esperando alguma coisa acontecer, e não vai acontecer. É duro ouvir isso, mas é verdade, porque nós somos assim. A gente começa a querer fazer aquilo que a gente mais gosta, não aquilo que é necessário, aquilo que é preciso. Começa coisas que não terminam. Isso tudo se dá, gente, por causa de uma coisinha que todo ser humano tem. Todo ser humano tem um pouco disso. Alguns é mais exagerado. Uma coisinha chamada, coloca para mim. Como tem gente empolgada nesse mundo? Alguém conhece alguém empolgado? Conta comigo, eu tô lá, eu vou. Fulano, não deu. Esqueci de, não me programei pra. Empolgação, gente, é ato ou efeito de empolgar. Grande animação, entusiasmo. Empolgação é um entusiasmo temporário. As pessoas começam na empolgação, só que não conseguem colocar um fim naquilo que começam por pura empolgação e assim perdem um monte de coisa. Como tem gente frustrada porque é empolgada demais. E para que haja empolgação, é imprescindível a presença de quem? De quem? Do empolgado. Para que haja empolgação, tem que ter aquela pessoa empolgada que faz alarde por tudo. Quem é o empolgado? Eu coloquei aqui, empolgado é o que se empolgou, que se encontra excessivamente animado, que está muito entusiasmado, arrebatado. Tem pessoas que se empolgam com o emprego, aí esquecem de tudo. Alguém conhece alguém assim? Se empolgou com o emprego, não tem mais tempo para nada, não tem mais tempo para ninguém, não tem mais tempo para Deus, não tem mais tempo para a igreja, não tem mais tempo para nada, porque se empolgou com o emprego. Tem gente que se empolga com uma amizade e esquece das outras tudinho. Aí quando quebra a cara, oi fulano, eu tô meio sumido, né? Foi à vontade, gente. Não posso falar agora. Gente que se empolga com uma amizade nova, que some do convívio, que some da vida dos outros, porque está empolgado com uma amizade que chegou. Nem conheceu direito, nem conviveu direito, ponto. É a melhor pessoa do mundo. Gente que se empolga com uma igreja. Se empolga com uma igreja e não se empolga com o Senhor da igreja, né? Se empolga com uma igreja e não se empolga com a obra de Deus. Se empolga só com uma igreja. Eu gostei de lá, eu vou. E agora? Ah, não vou. Por quê? Não sei. Cada coisa que acontece com o ser humano, tem gente que se empolga em um relacionamento, a pessoa acabou de conhecer, é o amor da minha vida. Encontrei, graças a Deus eu encontrei. Como eu te procurei? Ah, homem valoroso. Gente que casa com uma semana, gente que casa com 3 meses. Eu não tô generalizando, não. Tem gente que dá certo, né? Tem casos que dão muito certo. A pessoa se conheceu, casou com 15 dias, está junto até hoje. Mas é muito relativo, é difícil, né? Quando não há convivência. Tem que ter convivência. Como tem gente empolgada com relacionamento, né, minha gente? Alguém conhece alguém assim? Eu conheço um monte de gente empolgadíssima com relacionamento.
Irmã Neide? O que a senhora me olha assim? Estou de olho na senhora, irmã Neide. Gente empolgada. Sabe o que acontece? Esse povo todo empolgado, no final, tudo coleciona frustração. Porque começa e não acaba, as coisas não dão certo, porque, gente, guarda o que eu vou dizer para você, tudo que é fruto de empolgação tem prazo de validade. Tudo que é fruto de empolgação vai ter uma hora que vai acabar. Que você não vai mais conseguir tocar para frente, nem se empolgar mais, porque vai acabar, acabou a empolgação. Pastor, e aí o que eu faço? Eu digo isso porque tem pessoas que se empolgam em orar pela sua família, só se empolgam. Tem pessoas que se empolgam em buscar de Deus soluções para as coisas. Tem pessoas que se empolgam em contar com a ajuda de Deus. Só que, gente, essas questões com Deus não se alcançam com empolgação, não. Essas questões com Deus se alcançam indo atrás, batendo na porta, pagando preço. Isso não é empolgação. Isso tem que ser algo constante na sua vida. Isso tem que ser algo constante na sua história. Não pode ser fruto de empolgação, não, minha gente. O que você começar com Deus, o que você iniciar na sua caminhada com Deus, nas suas conquistas com Deus, vá em busca, porque não pode ser fruto de empolgação. Se você está orando por alguém, termine só com Deus completar a obra dele. Se você está orando por alguma situação, não pare até que você veja a glória de Deus se manifestar. Se você está orando por alguma porta aberta, não pare de orar até que a porta se abra completamente. Se você começar a se empolgado, você não vai ver resultado nenhum. Quem me entende aqui, diga amém. Por isso, eu oriento você nessa tarde, na noite, a trocar essa empolgação por uma coisa prática. Isso precisa ser parte da sua vida. Sua vida não pode ser uma vida de empolgação. A sua vida precisa ser uma vida de propósito. Eu li uma reportagem sobre, deixa eu me lembrar o nome dele, um grande nadador, Michael Phelps. Ganhou não sei quantas medalhas na última Olimpíada. O Michael Phelps, ele estava pensando em tirar a vida, em se matar. Não tinha mais razão para viver. Aí um amigo dele, que é cristão, falou de Jesus para ele, conversou com ele, orou por ele, e deu para ele um livro que é bem conhecido. Eu gosto muito desse livro, você pode depois comprar. É um livro antigo, está não sei em qual edição. O livro se chama Uma Vida com Propósito. Ele começou a ler esse livro, Uma Vida com Propósito, e começou a estabelecer propósitos na vida dele. Porque quando você estabelece propósitos na sua vida, você tem resultado. Diga amém. A sua vida não pode ser baseada em empolgação, mas em propósito. O que é propósito? É grande vontade de realizar e alcançar alguma coisa. É um desígnio, é um propósito de vida. O que se quer alcançar. Propósito é aquilo que se busca atingir. Propósito é um objetivo. Quando você vive em propósito, meu irmão, você não para até você alcançar. Você pode não estar com vontade, você pode não estar com disposição, você pode não estar com alegria para fazer ou para ser, só que você não abre mão, que você tem um propósito para alcançar. Quem me entende aqui, diga amém. Amém. Faz da tua família um propósito. Faz de pessoas por quem você ora um propósito. Faz de uma vida com Deus um propósito. Não pode ser empolgação, não pode ser nada de momento, não. Também em Eclesiastes a gente encontra um versículo que é conhecidíssimo de todo mundo. Ele resume por que a gente tem que viver em propósito. Fala bem assim, Eclesiastes: tudo tem o seu tempo, o quê? E há tempo para todo o... Debaixo do... Há tempo para todo o... Se você vive reclamando que não tem tempo de fazer isso, é porque isso não é um propósito. Fulano, olha, eu vou te visitar, mas hoje não deu. Ah, amanhã também não consegui. Ah, ontem não deu. Semana que vem não vou conseguir. Então o que acontece? Visitar essa pessoa não é um propósito, porque quando é um propósito, você encontra tempo. Você me entende? Tudo que você transforma em propósito, você encontra tempo para fazer. Dá atenção para as pessoas, faz disso um propósito. Ter um tempo com Deus, faz disso um propósito. Ser fiel em uma vida com Deus, faz disso um propósito. Buscar a salvação de pessoas que você tem orado e clamado diante do Senhor, faz disso um propósito. Interceder por pessoas, faça disso um propósito. Porque se você fazer disso, se você fizer disso um propósito, eu garanto para você que Deus vai trabalhar e não vai parar até que tudo seja concluído.
Porque para propósito sempre tem tempo. Para se cuidar, faça um propósito disso. Ah, não tenho tempo de ir, não tenho tempo disso, não tenho tempo de me cuidar, não tenho tempo daquilo. Meu irmão, faça disso um propósito. Ah, pastor, é porque eu saio 6 horas, acorde 5. Eu saio 5, acorda 4. Eu saio 4, não dorme mais. Faz das questões da sua vida um propósito. Tem gente que leva tudo de qualquer jeito. Tem gente que é empolgado com as coisas e qualquer situaçãozinha derruba, qualquer situaçãozinha faz a pessoa parar no meio do caminho, qualquer situaçãozinha faz a pessoa perder as estribeiras, qualquer situaçãozinha faz a pessoa sair do eixo. Gente que não tem propósito, que é empolgado com as coisas, larga de se empolgar com pessoas, pare de se empolgar com situações, com circunstâncias da vida. Tenha propósito na sua vida para você alcançar o que você sonha. Quem tem sonho aqui, levante a sua mão. Faz propósito para alcançar esse sonho, gente. Você vai encontrar tempo de perseguir cada um deles. A gente tem que ver em propósito, meta, propósitos espirituais. Ai, eu não estou conseguindo muito. Vai fazer um propósito, quer saber? A partir de hoje, todo dia, pelo menos 1 hora, eu vou parar para ler a Bíblia, orar e fazer minha vida com Deus. Todo dia, eu não posso esquecer, Eu coloco despertador de celular, eu coloco bilhete pela casa, eu mando as pessoas me lembrarem, mas eu não vou de jeito nenhum parar nesse propósito de ter um momento para Deus todo dia. Propósitos familiares, de ter tempo com a sua casa, ter tempo com a sua família, propósitos emocionais, sentimentais, ou seja, quer saber? Eu estou com um propósito, eu não vou mais me permitir sentir isso, eu não vou mais me permitir passar por isso, eu não vou mais me permitir me sentir dessa forma, tão abalado sentimentalmente, emocionalmente falando. Eu sou mais forte que esse sentimento, eu sou mais forte que essa emoção, eu não vou me permitir passar por isso, o meu propósito agora é vencer esse sentimento. Meu propósito agora é passar por cima disso que tem travado a minha vida. Sentimentalmente falando, emocionalmente falando. Quem me entende aqui, diga amém. Propósitos profissionais. Não fica acomodado, não. Como tem gente profissionalmente acomodada. Eu estou ganhando tanto, tá bom demais. Eu falava com um rapaz que tem uma empresa de pintura. Eu falava, escuta, e como é que está o trabalho? Pastor, o trabalho está bem, o problema é os trabalhadores. Eu falei, por quê? Porque é tudo assim. Quando chega sábado, que eu pago todo mundo pega o dinheiro, vai embora. Quase ninguém volta segunda-feira. Só voltam quando o dinheiro vai acabando, que querem mais dinheiro. Tem propósito de vida profissional, gente. Eu vou atrás, eu vou perseguir, eu vou batalhar, eu vou procurar, eu vou me doar. Quando tem propósito, tem tempo. Eu fui com a Carol um dia desses tomar um café lá na Fribal. Você lembra que a gente falou com a menina que era do Caixa? Uma mocinha jovem. A gente falou, você entra aqui que horas? Que horas que ela falou que era também? 6h30, 7 horas, eu não lembro. Não, ela falou que acordava 5 horas. Eu acordo 5 horas para me arrumar e para vir para cá. Sai daqui que horas? Eu saio daqui não sei qual hora, daqui eu vou para a faculdade, da faculdade eu vou para casa, colocar o assunto do dia para estudar, para voltar para cá para trabalhar, para ter o meu dinheiro, para conseguir tocar minhas coisas, até eu me formar. Ela falando, eu me cansei. Mas por que ela está aguentando, gente? Porque para ela é e tem tempo. Isso é um propósito para mim. Eu não vou, eu posso estar na aula pescando, mas eu vou. Porque é um propósito eu acabar isso aqui. Ser alguém melhor, ter um trabalho melhor. Propósito financeiro. Aprenda a gastar menos do que você recebe. Ai, não sei por que o dinheiro não deu. Porque você gastou, simples assim. Pastor, é o diabo. O diabo, eu estou aqui quieto, essa pessoa que gasta desenfreadamente, eu que sou culpado. Faça propósito financeiro. Esse mês eu ganho 1.000, eu vou gastar 10. Tô brincando, né? Porque não tem condição. Só se eu for ficar fotossíntese, luz e água. Não, esse mês eu ganho isso, eu vou gastar tal coisa. Esse mês eu vou reduzir, eu não vou sair para tal lugar, eu vou resumindo para poder sobrar um pouco de mais dinheiro. Isso vai ser um propósito porque eu quero viajar. Final do ano eu quero ir para a China. 35. Não, 30, não. Gente, percebe que pessoas que têm propósito conseguem. Você vê cada pessoa nesses programas de TV, eu catava latinha, não sei o quê, hoje tem uma grande empresa, eu fazia não sei o quê, agora eu estou aqui, eu comecei assim, agora eu tenho em tal lugar. Por que isso começou? Porque a pessoa fez disso e para todo propósito há tempo determinado.
O que você quer alcançar na sua vida? Quer mesmo? Então para de ser empolgado, vai criar propósito para isso, porque se é propósito, sempre haverá tempo. Você está aqui nessa igreja, não para poder só visitar ou porque alguém te convidou, mas crie, faça um propósito de crescer em vida com Deus. Faça um propósito de ter um relacionamento com Deus, de servir a Deus. Não seja só um mero frequentante, não. Se envolva, faça, produza. Faz disso um propósito de estar aqui. Eu vou fazer um propósito mesmo. Eu quero poder ser útil, eu quero fazer, eu quero ser usado por Deus de alguma forma. Faz disso um propósito de vida com Deus. Eu digo para você que quando você estabelecer um propósito na sua vida, o que vai acontecer de coisa para você sair do rumo, se entristecer, se chatear, ficar decepcionado, ficar desanimado. Só que isso não pode te afetar, porque você tem um propósito. Eu lembro que eu tinha que perder peso, minha dieta foi a pior do mundo. Está aqui a nutricionista? Ela está aqui? Ela está? Foi maravilhosa. Mas eu perdi em um mês, quanto? Você lembra, Renato? 8 quilos foi? Foi 7, 8. Em 30 dias eu perdi 8 quilos, 30 dias. E esses 30 dias foram os 30 dias que os irmãos da igreja mais fizeram festinha de criança. E em todas me convidavam. Quando eu chegava, pastor, ainda bem que o senhor chegou. Essa mesa eu preparei só para o senhor. Eu olhava com Jesus. Ô pai, dure a prova. Brigadeiro, Doro doce, beijinho, olho de sogra, bolo com manteiga, que você viu o bolo escorrendo, Coca-Cola. Ai, Jesus. Ô, irmã, obrigado. Você não vai comer? Não, por quê? Porque eu sou doido mesmo. Era um propósito. Quando você faz das coisas um propósito, você consegue resistir. Não é verdade? Eu vou resistir esse sono e vou levantar para orar. Eu vou resistir essa preguiça e vou me arrumar para ir para a igreja. Eu vou resistir esse desânimo e vou procurar atrás daquilo que eu quero, porque é um propósito. E eu quero convidar você para nessa noite estabelecer propósitos. Quem concorda? Vamos fazer isso, gente? A gente está em setembro ainda temos o quê? 3 meses para acabar o ano. 4. Pronto. Você pode alcançar um monte de coisa de Deus ainda. Só fazer um propósito. Quem quer alguma questão familiar sendo alcançada aqui? Na sua família, você quer assim, alcançar essa graça de Deus na sua família? Quem quer profissionalmente falando? Financeiramente falando? Espiritualmente falando? Eu também. Vamos fazer propósito? Funciona. Quem concorda, diga amém. Vamos orar? Vem aqui na frente. Vamos orar juntos. Você consegue vir aqui na frente um pouquinho, por favor? Você apertar um pouquinho? Quem quer fazer um propósito para alcançar uma graça aí para sua família? Alguma conquista pessoal, profissional, financeira. Eu garanto para você que propósito funciona. Eu já vi grandes coisas acontecerem, Deus operar de maneira poderosa. Graças a Deus. Vamos fazer propósito, gente? Fecha os olhos. O que você quer alcançar de Deus, hein? É algo na tua vida espiritual? Faz um propósito para isso. É algo na tua vida sentimental? Faz um propósito para isso. É algo na tua vida familiar? Faz um propósito para isso. Gente, propósito funciona, viu? Ora ao Senhor. Eu vou orar em seu favor e juntamente com você. Pai, nessa hora nós levantamos a nossa voz em oração porque temos a mais absoluta certeza que o Senhor nos ouve. Nós estamos, Deus, no mês de setembro e o Senhor nos concedeu vida até aqui.
E existem algumas situações e algumas conquistas que nós ainda não conseguimos realizar. Algumas delas nós até nos empolgamos em buscar, em procurar, em correr, em atrás, mas no meio do caminho nós paramos. Porque foi fruto de empolgação e não durou muito. Deus, nessa noite, não somente eu, mas cada pessoa que se encontra aqui nesse lugar, nós levantamos a nossa voz em oração no nome de Jesus Cristo. Porque nós não queremos nos acostumar a viver algumas coisas que temos vivido. E nós, Deus, levantamos agora um propósito e não vamos parar até alcançar do Senhor essa graça. Pessoas levantam um propósito para que possam viver, Deus amado, uma libertação, uma proteção, um trabalhar, um livramento teu. Pessoas que levantam um propósito em favor do seu trabalho, do lugar onde estão, porque se sentem perseguidas, porque se sentem prejudicadas de alguma forma, e levantam propósitos em oração, clamando e pedindo a tua intervenção e o teu livramento para as suas vidas. Pessoas que levantam propósitos aqui, Pai, em relação ao seu casamento, em relação à sua família, em relação aos filhos, em relação a questões profissionais. Pessoas que levantam propósitos aqui que envolvem vida espiritual. Propósitos, Deus, que dão resultado na nossa caminhada, que dão resultado nas nossas conquistas. Nessa hora, em nome de Jesus Cristo, eu levanto a minha voz em oração juntamente com o teu povo. Peço que o Senhor olhe por nós com favor, com graça e com misericórdia. Que cada pessoa que se propõe alguma coisa aqui nessa noite agora, que cada pessoa que lança um propósito de vida, um propósito, Deus, que vai envolver a sua casa, a sua família, o seu bem-estar, o seu dia a dia, a paz no seu lar. Pessoas que agora te apresentam propósitos, que querem fazer disso um alvo de vida a ser alcançado. Libera a tua bênção em nome de Jesus Cristo. Confirma, Deus, no céu e na terra. Libera, Deus amado, a tua confirmação, para que isso que vai ser começado hoje, quem sabe agora, nunca mais pare até se alcançar aquilo que a gente pretende alcançar, que só o Senhor pode fazer e operar. Faz assim para a tua glória. Nós oramos no nome de Jesus Cristo. E aqueles que concordam, digam amém. Coloca a tua mão no teu coração. Ora assim comigo, Senhor Jesus. Eu me encontro na tua presença e eu sei que tu estás aqui. Por isso, nessa noite, eu quero, mesmo com as minhas dificuldades, mesmo com a minha inconstância, mesmo com as minhas questões emocionais, sentimentais, que me abalam, com situações que me cercam, que me abalam, mesmo assim, eu quero firmar um propósito, que o Senhor sabe qual é. Não me permite, Deus, não concluir o que eu me propus em começar, porque só o Senhor sabe o quanto que eu quero alcançar essa graça de Ti. Só o Senhor sabe o quanto eu desejo alcançar esse favor das Tuas mãos. Por isso eu peço a Tua bênção sobre aquilo que eu lancei como propósito para a minha vida nessa noite, em nome de Jesus, amém. Olha para mim, você não vai parar até alcançar, que agora é propósito, amém, gente? Agora é propósito. Que Deus te abençoe. Pode voltar para o teu lugar. Graças a Deus.